Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Nilo Júnior e iremos começar agora mais um bloco especial. Bloquinho especial esse que daremos continuidade ainda a falar sobre linguagem, bebê. Vamos lá continuar a falar sobre linguagem. Beleza, aí você vem e pensa comigo, professor, se a gente vai continuar falando sobre linguagem, sobre a função da linguagem, o papel da linguagem, não, bebê. Nós iremos falar um pouquinho sobre outras coisas agora. E quando fala de linguagem, né, a gente já pensa logo numa coisa. Qual é o conteúdo que mais é cobrado por concurso afora, por aí. Tirando a parte de sintaxe, né? De introdução à semântica, até muitas vezes. Que são, meu povo, olha só, que são os conteúdos mais maravilhosos de todos. Que a galera fecha o olho quando cai uma questão dessa e fala, delícia. Que adivinha o que é? Figuras. Figuras, né? Figuras de palavras, beleza? Opa! A gente vai falar, galerinha, agora de um momento um pouco tenso, né? Eu tava brincando ali, falando sobre aquele momento mais delicioso, mas não é, carinha, não é. Quando a gente fala sobre figuras de linguagem, galera, eu coloquei figuras de palavras, né? Mas quando a gente fala sobre figuras de linguagem, a gente dá uma tremidinha, cara. Tem gente que quando vê alguém falando sobre figura de linguagem já treme, já trava, e aí eu já fico, meu Deus do céu, pai, iluminar o vosso filho. Já fica logo desesperado e já implora. Mas só que, galerinha, é o seguinte, né? Conteúdo esse, cara, que eu fico pensando da seguinte forma. Por quê? A galera não entende. Por que a galera trava ainda em figuras de palavras? Por que a galera trava ainda em figuras de linguagem? Aí eu pensei, falei assim, cara, não é possível. A gente vê figuras de linguagem no 6º ano, no 7º ano, 8º ano, 9º ano, 1º ano, 2º ano, 3º ano, pré-vestibular, pré-cursinho e tudo mais. Aí no infeliz fica, meu Deus, não entendo. Aí dá aquele negócio, por que nós não aprendemos isso? Primeira coisa que temos que fazer agora, nesse momento, desbloqueia tudo. Presta atenção nessa aula que ela vai lhe ajudar muito, cara. E eu te digo o seguinte, figuras de linguagem vai representar dentro do nosso gama de conhecimento, de informações e principalmente dentro da interpretação textual. Então, por que muitas vezes a galera trava em figuras de linguagem, professor? Vamos lá. Porque muitas vezes ela vai estar associada, galerinha, aos tipos de textos conotativos. Eita, professor! Se elas estão associadas aos textos conotativos, que vão trazer uma ampla significação, adivinha só o que eles vão fazer? É isso. Então, ó, se eu tenho os textos conotativos, na função conotativa, para utilizar a função conotativa para dar uma ampla significação textual, eu vou explorar quem? Os conhecimentos de figuras de linguagem. É isso. Por isso que a galera trava. Porque quando eu falo de figuras de linguagem, é o momento do texto que vai alavancar as informações do meu texto, de significações do texto. Aí o cara fica, meu Deus do céu, o senhor falou agora, eu não entendi. Eu repito. Quando eu falo de figuras de linguagem, eu estou falando isso aqui, ó. É uma ampla significação. Então, os textos conotativos, eles vão ser apresentados, eles vão ser trabalhados, né, nas provas, nas bancas. Por quê? Porque eles já trazem essa gama de significação. E aí confunde o leitor. Aí o cara fica pensando, professor, é por isso então que eu não entendo, né? Daquele baque logo, por isso. E aí a gente vê, quando falamos de figuras de linguagem, essa amplidão significativa no texto, muitas vezes confunde. Aí vem, professor, como é que eu faço para entender bem figuras de linguagem? Lê. Só não gosto de ler, não. Tentou já? Tentou. Primeira coisa, gostar de ler, como é que você não gosta de ler para assistir na internet? Como é que você não gosta de ler e não pode ver um nome na sua frente, nome estranho, a qual você não tem informação, e você lê? Então você gosta de ler. Você não tenta muitas vezes, beleza? Então, ó, primeiro passo, começa a ler. Você não gosta de ler literatura, não. Beleza, qualquer literatura não. Leia não. Pegue a Bíblia. Leia a Bíblia. Professor, eu vou ler a Bíblia? Leia a Bíblia. Porque, meu povo, ali dentro da Bíblia é um múltiplo, é um universo de gêneros textuais, cara.
tem fábula, tem narrativa, tem moral, tem tudo, tem sermão, tem vários textos. E utilizações de quê? Conotatividade. E outra, amplidão de significância. Sem contar também que o vocabulário é enriquecedor. Beleza? Então, dê uma lida. Ah, você não gosta de ler? Então tá, eu tô falando que estão bem, beleza? Então, ó, as bancas das militares adoram trabalhar com as figuras de linguagem por conta disso. Porque sabe que, primeiro, a galera tem medo, a galera não pratica figuras de linguagem. Segundo, a galera não tem uma leitura tão atenta sobre isso. E terceira, da problemática que é também as figuras de linguagem. Porque, vamos lá, figura de linguagem não é os nomezinhos muito simples não, né? Você sabe, o que é um policínteto, professor? Um Zelgman, professor. O que vai ser um anaculoto, professor? Os nomezinhos estranhos, né? Os nomezinhos meio barra pesada. Agora já se assusta logo, mas não é nada demais, a gente vai ver isso. Beleza? Primeira coisa, então, que nós vamos falar agora, figuras de linguagem. Professor, como eu vou separar essas figuras de linguagem para poder ter um melhor entendimento? Simples. Você vai fazer em 4 passos. Vem aos 4 passos aqui contigo. Os primeiros passos nós iremos trabalhar hoje, agora, nesse bloquinho especial, que são as figuras de... as figuras sintáticas. As figuras sintáticas. E outra, as figuras de som. Ou as figuras sonoras, como algumas bancas gostam de trabalhar, beleza? Então nós vamos trabalhar hoje, nesse momento, figuras sintáticas, né? Figuras de som, ou figuras sonoras, ou figuras fônicas, tudo a mesma coisa. Só tem esses 4 elementos, mas são trabalhados de forma diferente. Há bancos que cobram as figuras de som são representadas, outros que dizem as figuras sonoras e outros as figuras fônicas. É mais comum de som ou sonoras, beleza? Por último, professor, quais são? Aqui, ó, figuras de pensamento. Figuras de pensamento. E, por último, figuras de palavras. Então nós temos esses 4 elementos: figuras sintáticas, figuras de som, sonoras ou fônicas, figuras de pensamento ou figuras de raciocínio também, pode ser algumas bancas cobrar assim, e figuras de palavras. Vamos lá, professor, qual é o foco de cada uma delas? Aqui, ó. Se eu estou trabalhando figuras sintânticas não, pessoal, pelo amor de Deus, sintáticas. Se eu estou falando de figuras sintáticas, eu estou tendo um foco. Qual é o foco? Organização. Deixa eu apagar aqui. O meu foco dentro dessa utilização, dessa figura sintática, vai ser o foco na organização do meu texto. Ou seja, eu posso, por exemplo, inverter a ordem, né, e fazer uma inversão. Posso fazer isso no meu texto. Aí eu faço a inversão sintática do texto, coloco o sujeito lá no final da oração, aí coloco a vírgulazinha bonitinha. Posso fazer isso tranquilamente. Eu posso fazer uma elipse bonitinha. Posso fazer uma elipse, emitir um termo que é apresentado dentro da minha oração. Então, eu posso fazer tudo isso. Ou eu posso fazer a repetição anafórica, né? A repetição das anáforas textuais, que é repetir os termos que apresentam dentro do texto. Beleza. Então, quando eu falo de figura sintática, eu estou focado exatamente na organização do meu texto. Beleza? Massa. Lembra aí? Quando eu falo de figura de som, figura fônica ou figura sonora, eu estou focado em quê? Na utilização desses sons que vão ser apresentados no texto. Como assim, professor? Vamos lá. Você já brincou de trava-língua? Já brincou, né? Trava-língua. Pronto. O peito do pé de Pedro é eita! O peito do pé de Pedro é preto. Pronto. Agora fala rápido isso aí. Fala outra coisa também. Toco cru pegando fogo. Fale rápido.
toco cru pegando fogo. Fale, duvido você fazer isso aí. Então, professor, o que é que tem? O que é que tem essas figuras, esses enrolar de língua? Isso tudo, meu povo, faz parte da figura sonora, né? Esses travas-línguas, essas repetições que vão acontecer entre vogais, entre consoantes, né? A utilização disso nos poemas, né? O Wagner Luiz, tenho certeza que ele vai recitar um poema lindo para vocês, lá no simbolismo, e aí você vai trabalhar tudo isso, da assonância, a literação, essa repetição desses sons. Cara, é maravilhoso, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, beleza? Quando eu falo de figuras de pensamento, então aqui, ó, o foco aqui tá em quem, ó? No som dos versos. O foco tá na sonorização, no som dos versos, a forma como eles são utilizados para nos trazer vamos dizer assim, uma função dentro do meu texto. Porque vai ter. Se eu coloco essa expressão, tem um poema do Manuel Bandeira, que é o vento varria, e ele fica, o vento varria flores, o vento varria vidas, o vento varria... né? Fica nessa brincadeira, essa sonorização dos poemas é lindo demais. Outro, do Drummond, né? Que é café com pão, café com pão, café com pão. O trem tá chegando na estação, café com pão, café com pão. Só que viagem, né? Café com pão é a passagem, é o som, a sonorização do trem. Olha que lindo, né? Então, ó, som dos versos para representar essa semânticidade no texto. Outra, figuras de pensamento, professor. O que são essas figuras de pensamento? Ó, já tá dizendo, ó. Pensamento. Pensamento. O que é pensamento? São pensamento, ó. Significação ou construção desse sentido. Então, ó, aqui já está focado diretamente na significação. Significação não, vamos dizer assim, ó. Na interpretação do valor semântico. A interpretação do valor semântico. Ou seja, quando determinada palavra ela vai me trazer um conhecimento X, uma associação Y, um valor ali, beleza? Então vai estar na forma como eu consigo identificar dentro desse pensamento. Quando eu falo, por exemplo, eu estou com tanta fome que eu comeria um boi assado. Eu não vou comer um boi assado. Mas isso significa, essa hipérbole, esse exagero, significa que eu estou com fome, beleza? Nossos próximos blocos nós falaremos sobre isso. Por último, figuras de palavras, que aqui já são outras questões, que é na representação, ó, se um é no valor semântico, ou seja, a ideia que vai ser passada, aqui é na própria palavra. A interpretação do valor da palavra. Como essa palavra ela pode ganhar valores, ideias diferentes, beleza? Então, ó, esses são os principais elementos, as principais figuras de linguagem que são cobradas em concursos Brasil afora, bebê! Então vamos que vamos, professor. Vamos começar a falar sobre o quê? Vamos começar a falar sobre figuras sintáticas. E quando a gente começa a falar sobre figuras sintáticas, a gente vem bonitinho organizando aqui para ninguém ficar perdido. Vem cá. Qual é o primeiro exemplo que nós vamos trabalhar? Iremos trabalhar, meu povo, olha o nomezinho, cara. Não, por favor, não desligue, não desista agora com esse nome, não. Eu sei, eu também tenho um nome um pouco estranho, meu nome é estranho, meu nome é feio, mas eu sobrevivi e você também vai sobreviver, beleza? Que é o Anacoluto. Professor, diabo é isso, professor? Pelo amor de Deus, professor. Anacoluto, eu que lute para entender isso, professor. Professor, toda vez que aparecer um anacoluto, você vai entender da seguinte forma. Você vai trazer uma alteração. Você vai apresentar aqui uma alteração da sequência lógica. Toda vez que aparecer o anacoluto, você vai trazer uma alteração da sequência lógica, né, da estrutura da frase, né, da sequência lógica, da estrutura da frase. Ou seja, vai ter alguma coisa que vai transmitir alguma quebra
vai ter alguma quebra, vai ter alguma alteração, certo? Mas só que essa alteração, pessoal, essa alteração aqui, ela só vai acontecer por uma coisa. Que coisa é essa que vai mudar a frase, professor? Simples, ó. Quando você escutar um nome desse, Anacoluto, a primeira coisa que você faz, para. Você não quer nem mais continuar. E aí, por você parar, não querer mais continuar, é que já vai entender que toda vez que ocorre Anacoluto, é uma alteração da sequência, da estrutura da frase, por conta de quê, professor? Por conta de uma pausa. Por conta de uma pausa. Vai acontecer uma pausa na estrutura da frase, beleza? Vai acontecer uma pausa na estrutura da frase, ela não vai seguir sozinho. Quer ver um exemplo? Vamos lá, olha aqui o exemplo que a gente vai colocar. Mulheres. Mulheres, vírgula. É impossível viver sem elas. Professor, o que aconteceu aí, ó? Olha o que aconteceu aqui, ó. Mulheres, é impossível viver sem elas. É uma verdade universal, professor? É uma verdade universal. Mas me diz uma coisa, ó. Por que o autor dessa frase ele não colocou mulheres é impossível viver sem elas ou é impossível viver sem mulheres? Simplesmente porque essa pausa aqui no meu texto, né? Essa quebra, essa sequência, porque olha só, quando eu falo de lógica, eu estou falando de sentido. Mulheres, é impossível viver sem elas. Eu estou quebrando uma lógica no meu texto, beleza? Então, ó, se há uma alteração na sequência lógica da frase, né, que é impossível viver sem elas, é impossível viver sem elas quem? As mulheres, há então uma relação própria de Anacoluto, beleza? Ó, professor, outro exemplo, vamos lá. Aqui, pega aqui a frase, vamos aqui. Vou apagar isso aqui, mulheres é impossível viver sem elas. Apagar isso aqui e vou colocar uma outra frase. Eu digo o seguinte, esse chapéu, vou colocar esse livro está na moda. Esse livro está na moda. Ou então, todos estão lendo, né, esse livro. Beleza. E aí eu coloco aqui, vírgula. Você que gosta de ler deveria levar. Esse livro está na moda, vírgula. Você que gosta de ler deveria levá-la. Ou deveria comprar um, ou deveria transportar. Professor, o que aconteceu aqui, ó? Houve uma quebra na estrutura lógica da frase? Houve, ó. Esse livro está na moda. Parou. Você que gosta de ler deveria levar. Olha só como há uma quebra na lógica do texto. Eu estou tendo um pensamento aqui, tem uma vírgula, tem uma pausa e aí eu venho com outro pensamento associado. Mulheres são lindas, mulheres são perfeitas, mulheres são seres divinos, de luz, vírgula. É impossível viver sem elas. Correu uma quebra da perspectiva do meu texto aqui, beleza? Da lógica textual. Tranquilo? Então, quando eu falo de Anacoluto, eu estou falando exatamente disso, dessa quebra lógica. Professor, segue o baile e vem pra cá. Vamos lá. Próximo. O próximo, meu povo, é só lembrar da Joelma. O que tem a Joelma, professor? Você lembra da lua. Toda vez que eu falo da Joelma, eu lembro da lua. A lua me traiu, acredita. Eita. Né? Professor, o que tem a lua a ver com essa próxima figura de linguagem? Simples. Toda vez que eu lembro da Joelma, eu lembro da lua. A lua me traiu. Se a lua me traiu, ela pegou o beco. Se ela pegou o beco, ela não está mais presente. Isso é um eclipse. O que é o eclipse? É a omissão da lua. Olha que coisa linda.
Hein? Coisa linda, omissão da Lua. Então, toda vez que eu falo de uma elipse, eu também vou ter uma omissão. Mas só que aí você vai me dizer, professor, que omissão é essa? Eu terei uma omissão... Opa, não é essa cor. Eu terei uma omissão de um termo ou mais de um termo, pode ter quantos forem, né? Um termo ou mais no discurso, beleza? Então, toda vez eu falo de elipse, eu estou falando de eclipse, eu estou falando de uma omissão de um termo na oração. Beleza, professor. Mas só que aqui vem, quando você fala de eclipse, você sabe que a Lua não está ali, não sabe? Pronto, a Lua não está ali, ela teve eclipse, beleza? Mas você sabe que tem a Lua, não é? Beleza. Então é onde eu quero chegar, ó. É a omissão de um termo ou mais, porém, você consegue identificar esse elemento, certo? Esse outro elemento na estrutura anterior, beleza? Beleza? Então, ó, omissão de um termo, o qual eu consigo identificar na oração. Na oração, na frase, assim por diante. Beleza? Queres um exemplo? Vamos lá. Que estávamos felizes com o resultado do exame. Beleza, primeira oração. Estávamos felizes com o resultado do exame. Próximo, professor. Na reunião, apenas os moradores mais antigos. Vamos lá. Estávamos felizes com o resultado do exame. Na reunião, apenas os moradores mais antigos. Professor, qual é a elipse aí? Qual é a omissão de um termo ou mais? Mas consigo identificar na oração. Não necessariamente tem que aparecer na oração anterior, não. Eu sei que está ali porque eu consigo identificar. Aí vem aqui, ó. Estávamos felizes com o resultado do exame. Aí você para e pensa. Quem estávamos felizes? Quem dá essa ideia de quem estava feliz? Professor, lógico. Nós estávamos felizes. Nós estávamos felizes. Opa! Precisou aparecer aqui esse pronome? Precisou? Não. Não precisou. Mas eu sei que ele está ali, porque são elipses. Outra coisa. Na reunião, apenas os moradores antigos. Apenas os moradores mais antigos. Na reunião, apenas os moradores mais antigos. Tem alguma coisa que você consegue identificar? Consegue. Na reunião, estavam apenas os moradores mais antigos. Show de bola. Aí você para, bate palma pro céu, porque é isso que Deus fez para você. Elipse, eclipse, eu sei que não tem a lua, mas eu sei que a lua tá ali, porque eu consigo identificar, apesar de não estar. Quando eu vou pro texto aqui, ó, estávamos nós não tá, mas eu sei que tá ali. Na reunião, apenas os moradores mais antigos. Apenas os moradores mais antigos, o quê? Estavam ali. Consigo identificar lindamente. Beleza? Tranquilão? Show, professor. Vamos pro próximo. Depois de falar sobre elipse, o nosso próximo passo é falar sobre hipérbato. Hipérbato, né? Ou então, para facilitar a nossa vida, hipérbato, ou simplesmente só inversão. Aí, bebê, você já sabe, né? Se eu falo inversão, eu já estou dizendo o seguinte, ó. É a inversão, é a mudança da ordem direta, para a ordem, deixa eu apagar isso aqui, ó, para a ordem
para a ordem indireta. Show, professor. Show. Da direta para a ordem direta. Refrescando a memóriazinha de vocês aqui, ó. A memóriazinha de vocês. Da ordem direta para a ordem direta. Qual é a ordem direta? Aí você sabe. Sujeito, verbo, complemento verbal. Beleza, né? Massa. E quando eu falo da indireta? Aí eu posso ter o complemento verbal, o verbo e o sujeito. Não há uma necessidade, não há uma ordem a ser seguida. Por isso que é a ordem direta. Beleza? Tranquilo? Como aqui, professor? Traz um exemplo aqui, ó, na hora, ó. Lentos estavam os alunos voltando. Lentos estavam os alunos para a sala. Não, para a sala não. Lentos estavam os alunos voltando para a sala. Lentos estavam os alunos voltando para a sala. Professor, como é que deveria ficar? Os alunos estavam voltando para a sala lentos. Beleza? Mas o que foi que eu fiz? Eu joguei, olha só que eu joguei, uma característica, um modo adjunto adverbial, né? Um modo aqui para onde? Para lá. Lá para o começo da oração, bebê. E aí, bebê, se eu faço isso, ó, tira essa característica. Beleza? Então eu fiz uma inversão sintática. Não fiz sujeito, verbo, complemento verbal. Eu fiz o inverso. Beleza? Massa. Vamos adiante. Vamos adiante, pessoal. Vamos adiante. Vamos aqui para cá. Professor, qual é o próximo? Nosso próximo, galerinha, fala sobre um que todos vocês adoram, né? Todo mundo adora. Todo mundo se amarra. É o mais fácil de todos, professor. É incrível. É sensacional. Que é o quê, bebê? Que é o quê? Que se chama pleonasmo. Que novo pleonasmo? Lembra que nos blocos anteriores nós falamos já sobre os pleonasmos, né? Pleonasmos. Sim, professor, falamos. E o que foi o pleonasmo que nós falamos? Vamos lá. O pleonasmo é a repetição de uma mesma ideia. Beleza? Se é a repetição de uma mesma ideia, que isso se configura num vício de linguagem, olha só onde é que ele aparece aqui, ó. Aqui também nas figuras sintáticas, né? Então, ó, repetição barra reforço desnecessário de uma ideia. É um equívoco, professor? É um equívoco. E aí, então, eu posso dizer a seguinte... era um filme... Não, o filme era baseado em fatos reais. O cara diz isso. O filme era baseado... professor, baseado em fatos reais. O filme era baseado em fatos reais. Beleza, meu jovem. Mas, professor, onde é que tá o erro, professor? Todo mundo fala assim, baseado em fatos reais. Todo mundo fala, mas beleza, mas tá aqui, ó. Bebê, se ele é baseado em fatos realmente aconteceram, existentes. Não pode ser, ele é baseado em fatos fictícios. Não dá, porque fatos aconteceram, foram comprovados aqui, ó. Então, ó, não tem a necessidade desses reais aqui, não. Beleza? Não há essa necessidade. Aqui, outro exemplo. A noite escura. A noite escura. A noite escura. Só noite escura já basta, já. A noite escura. Bebê, eu nunca vi noite aqui. Claro, não. Mas só são que hora? Não, agora são exatamente, né? 8 horas da noite aqui, perfeito. Vale aqui sol forte. Não dá, é escuro mesmo. É escuro. Sabe que lá em casa é claro. Lógico, por causa da luz, apaga. Fica escura, bebê. Então, ó, pleonasmo, nós vamos ter estas representações. Vamos adiante, bebê. O que mais, professor? O que mais o senhor guarda para nós aí nessa coisa maravilhosa aí? Vamos lá. Aí vem aqui a questão do poli o quê? Polissínteto.
Polissínteto. Beleza. Professor, o que é esse polissínteto? Polissínteto, aí você já vai ter que trazer a ideia. Quando eu falo de um polissínteto, quando eu estou a trazer um polissínteto, eu já tenho aqui, ó, poli. O que são poli? Ah, sou poliamor, são vários amores, ó, então muito. Mas poli o quê? Cara, a gente está falando de quê, cara? A gente está falando de sintaxe. Sintaxe é organização. Polissínteto, de síntese. De síntese. Quem é que dá a síntese da frase? Então, olha lá, quando eu falo de polissínteto, eu estou falando sobre a repetição de dois termos. Que termos são esses que podem ser apresentados na nossa frase, no nosso texto? Que são termos conectivos. Repetição de conectivos. Beleza? Então, falei de polissínteto, eu estou falando de repetição de conjunções ou de preposições, pode ser também, mas a principal relação é com os conectivos. Mas para que eu vou fazer isso, professor? Vou fazer essa repetição. Meu filho, se você vai repetir, é para quê? Eu repito, meu povo, sempre para dar uma ênfase, certo? A ênfase. Então, eu vou repetir para enfatizar alguma coisa. Tipo assim, eu tive um aluno que ele repetiu o 8º ano 3 vezes. Mas, professor, por que ele repetiu o 8º ano 3 vezes? Ele já terminou o 3º ano, quando foi comigo, já com 25 anos já. Ele repetiu o 8º ano 3 vezes, o 9º ano 4 vezes. Para quê? Para ter a certeza, para dar uma ênfase no seu conhecimento. Para ter certeza que ele estava aprendendo, entendeu? Então, olha lá. Então, ó, a polissínteto, então, é a repetição dos conectivos para dar uma ênfase, beleza? Um maior conhecimento. Tranquilo? Professor, vamos lá. Pega aqui o exemplo. Eu pego da seguinte forma. Doralgiva, nome bonito, eu gosto do nome, Doralgiva brigava, beleza? Repetição de conectivos. Brigava, vírgula, e gritava, o i, conjunção, aditiva, beleza? Doralgiva brigava e gritava. Acabou aí, professor? E berrava. E batia. E humilhava. E blá, 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 blá. Pronto. Doralgiva, pessoal, Doralgiva, ela brigava e gritava, e berrava, e batia, e humilhava, e fazia escândalo. Então, olha só essa repetição. Só essa repetição é necessária? Não. Não é uma repetição necessária. Mas por que o autor fez isso? Para dar uma ênfase nas ações que essa mulher fazia. Essa mulher é louca. Ela fazia essas coisas, tudo para quê? Chamar atenção, carência, talvez? É isso aí. Mas Doralgiva e a nossa dona do conectivo, da repetição, né, desse conectivo, para dar uma ênfase a mais nas ações. Ela não só gritava, ela gritava e batia, mas ela não só gritava e batia, ela gritava e batia e humilhava, entendeu? Então dá uma ênfase a mais na significação do texto. Beleza? Vamos lá. Próximo, professor. Próximo. A gente está falando aqui de repetição, né? Beleza? A gente está falando de repetição. Se nós estamos falando de repetição, cuidado, pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor, cuidado para não confundir com esse aqui, ó. A galera confunde, viu? Confunde. Ah, mas só confunde o quê? Ele confunde, cara, ó. O próximo é a ideia da anáfora ou da repetição. Anáfora ou repetição. Anáfora ou repetição. Adivinha só o que ela vai fazer? Isso. Repetir. Barra repetição. Beleza, professor? Anáfora ou repetição. O que eles vão fazer? Vão repetir de novo a conjunção? Não. Os conectivos? Não. Eles vão, pessoal, repetir sempre a mesma frase. Há uma repetição de quê? Da mesma frase. Repetição da mesma frase. Mas que frase é essa, professor? É a frase que vai iniciar, a frase que inicia, a palavra que inicia a frase. Ô, professor, deu tilt, né? Ele vai sempre repetir. Professor, deu tilt, é porque eu senti o cheirinho de café agora, aí veio agora, eu fiquei distraído. Repetir
o início na frase. Beleza, professor, mas me dê um exemplo massa pra nós aí. Me dê um exemplo, dou, bebê. Porque aqui não tem miséria não, eu dou mesmo. Ai, professor, para. Vamos lá, aqui, ó. Ó. Como é que o senhor começa? Vamos lá, pega assim, ó. Se eu amasse como amasse o pescador. Eita. Se eu amasse, se eu chorasse, se eu pudesse voltar no tempo, se eu fosse diferente. Professor. Então, a repetição do seu. Beleza? Outra, professor. Vamos lá, outra. Vi uma estrela, vi uma menina, vi uma avenida, vi uma solidão. Professor, que coisa linda. Anáfora, pessoal, é só isso. É a repetição do primeiro termo da frase. Beleza? O se, o vi uma menina, vi uma frase. Só vou utilizar isso aonde? Adivinha, cara. Você vai utilizar isso nas provas de que vão ter, nos textos de poema que vão cair nas provas de vocês. Beleza? Massa, tranquilo. Próximo, galerinha, é sobre silepse. Silepse. Vamos lá. O próximo é sobre silepse. E quando a gente fala de silepse, a gente vai trabalhar a mesma ideia de concordância, beleza? Então, ó, quando eu falo de silepse, é a mesma ideia de concordância. Beleza? Professor, que concordância é essa, professor? É uma concordância verbal? É uma concordância nominal? Que tipo de concordância é essa que vai ser apresentada aqui no nosso texto? Simples. Ela vai ser apresentada uma concordância ideológica. Certo? Ela vai ser apresentada uma concordância ideológica. E aí, essa concordância ideológica, ela vai ser dividida em 3 formas. Que 3 formas são essas? Ela vai ser dividida em gênero, ela vai ser dividida em número, e ela vai ser dividida também em, adivinha só, gênero, número, é grau, professor. Não, é pessoa. Beleza? Então, há um erro de concordância dentro desses 3 elementos. Em gênero, em número e pessoa. Primeiro aqui, ó, de gênero. Olha exemplo. Sei lá, aqui. Nome de uma cidade. Recife, né? Recife? Qual que é Recife? Cidade onde noivei, né? Coisa linda, né? Eita, lembranças. Vamos lá. Recife está cheio ou cheia de turistas? Recife está cheio ou cheia de turistas? Está cheio de turista. Aí o cara pensa, eita lasqueira. Opa, o cara vai e fala, Recife está cheia de turistas. Recife cheia de turistas, professor. Diabo é isso. Por quê, professor? Porque é gênero. Mas não é o Recife, mas Recife não é a cidade, beleza? Então, ó, a cidade de Recife está cheia de turistas, beleza, coisa linda, beleza? Outra aí, outro exemplo, professor, nós vamos ter Vossa Excelência, beleza? Vossa Excelência está preocupada com a situação do Brasil ou está preocupado com a situação do Brasil? Aí o cara para e pensa, eita, lasqueira. Se eu estiver me referindo a um juiz, então se eu estiver me referindo a um juiz, vai estar preocupado, beleza? Está preocupado. Se eu estiver me referindo a uma juíza, está preocupada, beleza? Então, ó, o gênero vai mudar. Recife, né? A banda, a Charlie Brown Jr., né, uma banda que eu curtia pra caramba, né, a Charlie Brown Jr. ou o Charlie Brown Jr. Os caras, é o Charlie Brown, é o Charlie Brown Jr., que vai de cidade. Só que aí você pensa comigo, professor, é o Charlie Brown porque só tem homem tocando, é o Charlie Brown. Não, pera aí, pessoal, é a Charlie Brown porque é a banda Charlie Brown Jr. vai invadir a cidade. Tranquilo? Beleza? Show, professor.
Outro, professor, de número, agora vai ser o seguinte, vai ter uma ideia de coletivo que vai trazer, um coletivo no singular que vai trazer a ideia do plural. Como, por exemplo, como vai a turma? Como vai a turma? Estão bem? Opa, professor, como vai a turma? Estão bem? Se é turma, devia estar no singular. Mas espera aí, a turma é um coletivo, então vai plural, beleza? Então pode trazer essa ideia aqui, ó. O povo corria por todos os lados. O povo corria por todos os lados. E gritavam. O povo corria e gritavam. Plural, professor? É. Por quê? Porque não é só o povo corria e gritava, tá no plural. Trazendo aqui uma ideia de uma significância maior. Outra, os brasileiros somos felizes. Trazendo a ideia de pessoa. O brasileiro somos felizes. O brasileiro somos felizes. Professor, por que o brasileiro somos felizes? Porque eu faço parte, porque eu também sou brasileiro. Posso fazer isso numa redação? Depende de qual texto ela for cobrar, beleza? E por último, meu povo, por último dessa parte sintática, né, nós vamos falar sobre o zeugma. Professor, pelo amor de Deus, o que vai ser o zeugma, professor? Eu nunca entendi o zeugma. Ah, meu chapa. Se você nunca entendeu o zeugma, é hoje que você vai entender o zeugma. O zeugma, professor, quando eu falo de zeugma, eu estou falando de um termo, estou omitindo um termo que já foi apresentado. Zeugma. O zeugma é muito parecido. O zeugma é muito parecido com o elipse. Só que olha só o que acontece, ó. Zeugma é a omissão de um termo. Omissão de um termo, beleza? Só que esse termo que já foi expresso e que já foi apresentado anteriormente. Omissão de um termo já apresentado. Exemplo, professor. Eu como maçã, vírgula, ela laranja. Eu como maçã, ela laranja. Beleza, show de bola. Qual é o termo que está omisso aqui, ó? Comer, comer, comer. Beleza? Outro professor. Ele não a ouvia, nem a mim. Pronto. Ele não a ouvia, vírgula, nem a mim. Também omiti o ouvir a mim. Beleza? Tranquilão. Então, o zeugma é sempre essa omissão de um termo que já foi dito, mencionado no texto anteriormente. Beleza? E para finalizarmos agora nossa aulinha de hoje, bebê, é sobre estilística fônica. Beleza? Então, quando falamos sobre estilística fônica ou figuras fônicas, né? Enfim, tem vários nomes para isso aqui. Então, quando nós falamos sobre estilísticas fônicas ou figuras fônicas, figuras de sons, figuras, enfim, sonoras e vai. Nós temos só 4 passos. Professor, que 4 passos são esses? Aqui, ó. Nós temos a aliteração. Nós teremos a assonância. Começar por eles dois. Qual vai ser a ideia da aliteração? Toda vez que a gente for falar sobre aliteração, vai ser a repetição de um som. Que som é esse? Repetição de um som. Repetição de um som consonantal. Repetição de um som consonantal num texto. Beleza? Então vamos lá. Se eu falo de consonantal, eu quero que você me dê da seguinte forma. Lembra dos travas-línguas? O peito do pé de Pedro é preto? Pronto. Esse trava-língua, P, 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 P. Repetição nesse P. Por que essa repetição nesse P? Tá aqui, ó. Exatamente para fazer a ideia da aliteração. Já quando eu falo, por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma, repetição, R, 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 R. Para que essa repetição desse R? De novo, fazer essa sonorização, brincar com esse som,
com essa significação desse som, beleza? Próximo, professor. Quando eu falo de assonância, é a mesma ideia, repetição. Só que a repetição, pessoal, já não vai ser mais de consoantes, vão ser repetições de vogais. Repetições de vogais. Então, ó, repetições de vogais. Vou encontrar no poema do Manuel Bandeira, por exemplo. Não, numa música. Tudo azul, todo mundo nu, e o Brasil, né? Norte, norte, a sul. Professor, o que tem essa música aí do Lulu Santos? Tudo é todo mundo nu. Não, peraí, todo mundo não, já é outra música aí já. Espera aí, professor. Tudo azul, todo mundo nu, e o Brasil, né, de norte, sul, né? Enfim, professor, olha a repetição desse som, dessa sonorização. Só mais Brasil não é, né? Professor, não é um L ali, mas a sonorização é de uma vogal, pessoal. Sonorização de uma vogal. Então, ó, repetição de vogais, beleza? E as últimas duas, professor, pra gente finalizar e todo mundo ir ser feliz em casa, ser feliz estudando e fazendo atividades. É como, professor? Aqui, ó, o próximo, onomatopeia. Onomatopeia. E quando nós falamos de onomatopeia, meu povo, eu estou trazendo a utilização, a reprodução de sons, beleza? Essa reprodução de sons traz significação de quê? Né? Essa reprodução de som vai trazer uma significação de um som de imitação. Como assim, professor? Vamos lá. Quando eu era pivete e brincava de boneco, né? Eu pegava os bonecos para brigar. Aí ficava ficava fazendo sons, imitando os sons da porrada. Vou te bater, pô, pronto. Esse é o som da onomatopeia, né? Tipo, errei às vezes, vocês vão até perceber isso, já perceberam? Que quando eu erro alguma coisa no quadro e vou apagar, eu faço eu imito um gato. Por quê? Não sei, mas eu faço isso. Acontece, né? Então, ó, reprodução e imitação de sons. Só isso. Isso é onomatopeia. Beleza? E por último, nós teremos a paronomásia. Aí vem, estava tudo tão lindo. Paronomásia. Tava tudo tão lindo. Eita. Vem por último, agora, para a gente finalizar, a paronomasia. Paronomasia. Professor, o que é essa paronomásia? Vamos lá. Toda vez que eu for falar de paronomásia, eu estou falando de aproximação das palavras. Elas vão ter uma sonorização e uma escrita próxima. Então, ó, aproximação tanto na sonorização quanto na forma. Porém, entretanto e todavia, adivinha só o que vai acontecer aqui, ó. O significado é diferente, né? Há uma música não é do Caetano, não. É caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Esquece o nome do autor, do compositor, vale? Mas enfim, há uma parte da música que é o seguinte. Há soldados armados, amados ou não. Há soldados, aí ele diz, há soldados armados, colocar aqui do lado, ó. Há soldados armados e amados. Armados e amados. Pessoal, a diferença é só de um R. Armados e amados. A diferença é só essa deles aqui. Por isso que é uma paronomásia. Beleza? É somente essa diferençazinha, certo? Meninas de 10 anos, por exemplo, adoram esse tipo de frase. Antes eu sofria, hoje eu sofria. Hein? Sofria e sofria. São próximos, paronomásia. O nome do compositor da música é o Geraldo Vandré. Eita, campeão de 1960 e algumas coisas, do Festival de Música Brasileira. Não, foi o vice, perdeu para o Caetano Veloso. Mas isso é uma outra história, beleza? E meu povo, e assim
finalizamos por aqui o nosso blocozinho. Então, valeu, galera. Valeu. Até o nosso próximo bloco. Foi um prazer, né, rachar você. Valeu, Fartano!